Bom, manejo de plantas daninhas. O que a gente pensa em manejo de plantas daninhas? Se você arar... Olá, eu sou o professor João Carlos Cardoso Galvão, professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Nesse vídeo, nós vamos falar agora dos elementos protetores da produtividade. Lembram-se que a gente estava fazendo a construção da produtividade, com melhor cultivar, melhor época de plantio, a população e adubação eficiente. Agora nós vamos proteger. Proteger de que maneira? Fazendo um manejo de plantas daninhas, controlando eficientemente pragas e controlando, se for o caso, doenças. Lembrando que para doenças nós temos uma série de cultivares resistentes a uma série de doenças. Então, antes de pensar, vou aplicar um fungicida, vou aplicar um defensivo agrícola, a gente tem que pensar que tem cultivares resistentes a muitas doenças. A própria resistência genética do cultivar faz com que a planta tenha praticamente a doença não se instala ou se instala numa condição que não leva à redução da capacidade produtiva. Bom, manejo de plantas daninhas. O que a gente pensa em manejo de plantas daninhas? Se você arar e gradear, seu leito está formado, o milho vai germinar no limpo. Se tiver uma planta de cobertura, você desseca a planta de cobertura, o mais utilizado é o glifosato mesmo, você desseca e depois faz o plantio na palhada seca. Se for uma área que você não tem planta de cobertura, esperou o banco de semente germinar, tem um monte de planta daninha, desseca e planta por cima. Então, a gente, com isso, nessa condição, a gente elimina a possibilidade do milho germinar no meio das plantas daninhas instaladas. Esse é um problema sério, né? Que faz com que a redução de produtividade do milho caia bastante. Todo mundo pode pensar, o milho é uma planta alta, né? Vai sombrear tudo e vai ter problema com planta daninha. Depende de planta daninha. Tiririca, trapoeraba, grama-seda, losna, são plantas daninhas muito competitivas com o milho. Então a gente tem que evitar que elas cresçam numa condição que possa afetar o milho mesmo quando o milho está novo, né? Bom, controle de plantas daninhas a gente pode fazer de diversas formas, né? Tem gente que faz com enxada. Enxada manual, gasta muito serviço, precisa de muita gente, muita hora de trabalho, né? Geralmente uma pessoa para capinar o hectare leva 10, 12 dias, né? Ou aqueles que vão fazer com cultivador, que está, ou seja, com tração mecanizada, com trator, ou cultivador puxado a tração animal, que muitas vezes existe ainda, né? Mas mesmo os produtores que fazem plantio convencional, arando e gradeando, eles têm ido para a condição de aplicar herbicida. E hoje nós temos um fator muito importante, talvez importante, mas também perigoso, da gente ter o cultivar de milho transgênico tolerante ao glifosato. Mas essa história a gente tem que começar a pensar um pouco, porque ao utilizar glifosato na mesma dose, o tempo todo, no mesmo cultivar, na mesma área, você pode estar trazendo resistência de plantas daninhas para a sua lavoura. Então a gente tem que pensar bastante. Para comprar um cultivar de milho que seja tolerante a Roundup, precisa de dinheiro, de investimento, ele não é barato. Então você vai comprar um milho que tenha 1, 2, 3 eventos para a lagarta do cartucho, mais o RR, que é a tolerância ao glifosato, você vai pagar R$900, um saco, 60 mil sementes. Então, a gente tem que pensar nessa condição. Aplicar glifosato é ótimo, é um inibidor de fotossíntese, praticamente matam quase todas as plantas, né? Hoje, a gente tem muitas vezes que aplicar o glifosato junto com o atrazine, né? Mais ou menos 2 litros de glifosato naqueles cultivares transgênicos, tá certo, gente? Não vão aplicar glifosato em qualquer milho. O milho tem que ser aquele especial que tem a transgenia para tolerância ao glifosato. E a gente aplica controlando o mato. Onde? Quando? Quando o milho tiver 3 folhas completamente formadas. Então a lavoura foi dessecada, quando o milho tiver 3 folhas completamente formadas, a gente aplica o herbicida. Na 4ª folha, aplica a adubação de cobertura.
Se for o caso, pode fazer uma aplicação de herbicida na terceira folha, e para aquelas daninhas que nascem um pouco, germinam um pouco mais tardias, tipo corda de viola, na sexta folha, sétima folha, você passa novamente o herbicida, né, para controlar a corda de viola, para evitar que ela traga danos na colheita. Mas normalmente hoje a aplicação com uma dose de herbicida pós-emergente, você liquida o mato. A gente tem utilizado muito o nicosulfuron, né, mais o atrazine, né, que são herbicidas baratos para aqueles cultivares que não têm transgenia tolerante ao glifosato, e a gente faz a limpeza da lavoura. Lembre-se que se tiver muito mato competindo com o milho, a capacidade produtiva do milho pode reduzir em até 80%. O milho não tolera essa competição com algumas plantas daninhas.